Olá a todos pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui desta minissérie onde eu me propus a refletir dentro das leituras que fiz desta obra magnífica que eu li 3 vezes e que das 3 vezes sempre me trouxe coisas diferentes. É um clássico no meio espiritual e é mesmo recomendado não só por mim, por milhares, atrevo-me a dizer milhões de pessoas no planeta inteiro que já leram ou irão ler e veio mesmo para mudar a vida de muita gente esta obra. Eu fui uma dessas pessoas, então venho aqui trazer-vos o terceiro episódio aqui da autobiografia de um yogi, de Paramahansa Yogananda. O capítulo 17 chama-se Sassi e as Três Safiras. O capítulo 18 chama-se Um Mago Muçulmano. Capítulo 19, O Meu Mestre em Calcutá aparece em Serampur. Capítulo 20 chama-se Não Visitamos Caxemira. Capítulo 21, Visitamos Caxemira. Depois temos o capítulo 22, O Coração de uma Imagem de Pedra. Capítulo 23, Recebo o Diploma Universitário. E o capítulo 24 chama-se Torno-me Monge da Ordem dos Swamis. Já sabem que isto são vídeos curtos, aproximadamente 20 minutos. Eu vou falar de uma maneira bem geral dos pontos que eu acho relevantes dentro da minha abordagem, da minha leitura, daquilo que eu próprio considero e, portanto, isto é uma espécie de tributo, de homenagem que eu estou a fazer ao Yogananda, Paramahansa Yogananda e a toda a linhagem do Kriya Yoga e a todas as pessoas magníficas que são descritas nesta obra. E claro que esta homenagem nunca vai chegar aos pés de um feito tão grande como aquele que Yogananda prestou a todos nós, e não só ele, como todas as divindades, todos os seres magníficos aqui, estes yogis, estes mestres. Portanto, é uma homenagem que nunca vai fazer jus de maneira alguma a nada disto, mas é a maneira que eu posso e a maneira que eu considero que posso acrescentar algo a quem está a assistir. Vamos começar então pelo capítulo 17, que se chama Sassi e as Três Safiras. Neste capítulo, Yogananda tem um amigo chamado Sassi, que ele passa uns fins de semana na companhia não só do Yogananda, como dos outros discípulos de Sri Yukteswar, mestre de Yogananda. E Sri Yukteswar, de alguma forma, afeiçoa-se a Sassi. Só que Sassi é uma pessoa que leva uma vida desregrada, caótica, muito desequilibrado nos seus atos, na vida que leva, e isso fazia confusão a Sri Yukteswar no âmbito em que ele queria, de alguma forma, que Sassi mudasse esse tipo de atitude. Então ele faz recomendações a Sassi e ele recomenda que, em certa altura, Sassi use uma safira azul de 2 quilates, na qual ele recusa. E mais tarde, passado aproximadamente um ano, ele vai ter com o Sri Yukteswar com 3 safiras. E porquê? Quando o Sri Yukteswar aconselha Sassi a utilizar determinada safira, é porque estes mestres de alguma forma conseguem ter um vislumbre espiritual daquela que é a trajetória, ou seja, eles desdobram a linha temporal de cada ser que eles acessam, não é? Quase como um processo de psicometria do registro akáshico da própria pessoa, da individualidade, da alma, e ele sabia que Sassi, derivado muito provavelmente à vida que levava, iria ter problemas de saúde, porque nós sabemos que a nossa parte psíquica e espiritual, ela pode somatizar, ou seja, soma corpo, psique, espírito, alma, e nós, se arrastarmos situações espirituais que acumulam densamente em alguma parte específica do corpo, derivada de processos de desorientação mentais ou emocionais, isso pode somatizar no corpo, daí nós falamos em doenças psicossomáticas, como eu já expliquei, psico-alma e soma-corpo. E, de alguma forma, Sri Yukteswar, ele conseguiu prever algo e fez esta recomendação para que Sassi utilizasse uma determinada safira
Ele recusa e essa safira iria com toda a certeza contribuir para um processo de cura através do próprio Sri Yukteswar, manipulando alguma situação do éter ou do astral, ele iria com toda a certeza promover uma cura. Como ele não era ouvido por Sassi, nem enquanto o equilíbrio que Sassi deveria ter na sua vida, o amigo de Yogananda, e a recomendação dele utilizar a tal pedra, a tal safira, ele, passado aproximadamente um ano, ele constata que tem um problema de saúde e leva 3 safiras a Sri Yukteswar para que ele o curasse, no qual Sri Yukteswar adverte-o que ele já o tinha avisado há uns meses atrás e que agora não tinha qualquer valor, não ia surtir qualquer efeito ele agora vir tentar algo. Deveria ter feito aquilo que ele tinha dito meses antes. A seguir temos o capítulo 18, que se chama Um Mago Muçulmano. Neste capítulo é dado a conhecer a Yogananda um caso muito peculiar. Estamos a falar de um muçulmano que, de alguma forma, ele consegue um desenvolvimento fenoménico, ele percebe como interagir com uma entidade que se dá pelo nome aqui descrita como Azrat, um ser que se apresenta apenas no astral, portanto um ser extrafísico, e ele, juntamente com esse ser Azrat e com a sua poderosa vontade, esse muçulmano conseguia, através da combinação dos átomos, segundo o que está na obra, determinar as características de qualquer objeto, a partir da energia etérea. Só que há aqui uma situação muito importante. Nós estamos a falar de objetos que ele consegue rebuscar da parte astral. Só que esses objetos produzidos astralmente, eles têm uma estrutura que é evanescente, ou seja, não dura muito tempo. E Afzal, que é o nome do muçulmano, apesar de ele ter esta característica, de ele ter este fenómeno, de ele conseguir ir buscar objetos, produzir objetos através das suas próprias características no plano astral, esses mesmos objetos eles não tinham durabilidade, não da mesma forma que objetos aqui na parte material têm, também não duram para sempre, porque está tudo num processo linear, tudo tem um começo, meio e um fim, aqui na terceira dimensão, na parte material, só que, apesar de o método ser muito parecido, muito condizente com aquilo que acontece no astral, ou seja, nós para produzirmos um objeto temos uma intenção, temos uma energia, temos uma ideia que vamos materializar através dos métodos aqui na matéria grosseira que estão ao nosso dispor. Portanto, vamos buscar elementos para concretizar um objeto. Mas ele, antes de ser materializado, já havia sido concebido enquanto ideia. Já havia um protótipo que foi plasmando, vamos dizer, no plano das ideias. E Afzal, completamente cego pelo deslumbre da parte material, começa a ter atos criminosos, utilizando esta parte fenoménica. Então ele, para ter objetos na parte material, que por consequência ele sabia que tinha por muito mais tempo, ele queria angariar riqueza material. E ali há certos locais onde, através da constatação de determinado objeto, ele conseguia desmaterializar esse mesmo objeto, juntamente com a entidade Azrat. Portanto, um objeto material ele conseguia desmaterializar desse mesmo local e materializá-lo num outro lugar qualquer que apenas ele sabia, e assim ele ia fazendo chantagens com as pessoas para acumular riqueza. Portanto, estamos aqui perante alguém, como o próprio Sri Yukteswar diz aqui na obra, alguém que não tinha realmente realizado Deus, não tinha percebido o que é este contacto mais íntimo com o Self, com a verdadeira essência. E ele ficou cego pela parte fenoménica. E nós vemos o quanto isso acontece ainda hoje em dia com muitos estudantes espirituais que acham que espiritualidade é capacidade parapsíquica. E nós sabemos que não é. Pode ser um utensílio muito válido quando está aliado a algo mais profundo. Unicamente enquanto fenómeno é algo que é apenas isso, um fenómeno.
e que, se não tiver um valor maior de caráter construtivo, é algo vazio, algo cristalizado, algo pálido. Mais tarde acontece algo também que é aqui relatado na obra. Ele, aqui, Afzal, ele encontra um mendigo, um sem-abrigo, que lhe pede para o ajudar a obter uma cura qualquer coisa do género, ou pede-lhe algo, porque sabia da potencialidade da Afzal, e esse mendigo pede-lhe isso, e ele recusa, ou não sei se ele próprio utiliza aquele poder para roubar o próprio mendigo. E o que é que acontece? Ele percebe, depois é revelado, que aquele mendigo era o seu guru, que o faz ver, depois faz ele perceber perante quem ele estava realmente. O guru diz-lhe que já tinha ouvido falar do comportamento erróneo de Afzal, mas que veio constatar ele próprio, com os seus próprios olhos, aquilo que estava a acontecer. E de alguma forma ele retira, bloqueia esse potencial, e Afzal muda completamente a maneira de constatar o que estava a fazer. Ou seja, ele percebe o quanto estava a acumular karma pesado, negativo, percebe que estava tomado por uma cegueira egóica, e muda completamente a maneira de perceber todo o seu contexto, e anos mais tarde ele fica devocional e muda todo o seu comportamento. O meu mestre em Calcutá aparece em Serampur. Novamente temos aqui um fenómeno que eu já falei no primeiro episódio desta minissérie, que é a bicorporeidade. Eu já expliquei, quem ainda não assistiu, e aconselho que vocês assistam todos os episódios da minissérie. Eu lá explico como é que este processo se dá, ou melhor, as possibilidades em cima disso, porque nunca dá para nós termos a certeza de como é que isso acontece, mas eu, através da opinião de pessoas que trabalham na parte espiritual de maneira muito séria e que eles próprios constatam através das suas próprias experiências, eu tenho uma ideia base daquilo que serão as possibilidades dentro do fenómeno da bicorporeidade. Depois temos aqui dois capítulos, que é o 20 e o 21, onde eles chamam-se Não Visitamos Caxemira, e o outro capítulo chama-se Visitamos Caxemira, onde no capítulo 20 Sri Yukteswar indica aos seus discípulos que eles não irão visitar Caxemira, e eles não dão ouvidos a Sri Yukteswar, e depois uma maré de azares acontece, e onde Sri Yukteswar depois diz a Yogananda e aos outros discípulos que ele sabia que eles não iriam para Caxemira, só que eles não quiseram ouvir Sri Yukteswar, então ele próprio deixou que eles batessem com a cabeça, ou seja, que eles percebessem que não era para ir à Caxemira naquela altura. Depois, no capítulo seguinte, aí sim, eles conseguem visitar Caxemira. Depois temos aqui o capítulo 22, que se chama O Coração de uma Imagem de Pedra, que é um capítulo muito interessante também e que eu vou aqui relatar de uma forma bem resumida. O que acontece é que o marido da irmã de Yogananda, a irmã chamada Roma, ele é uma pessoa completamente descrente, e além de ser descrente, que o problema não está na sua descrença, está na sua própria conduta de ridicularizar as pessoas que seguiam o caminho do yoga. E, portanto, não havia felicidade pela parte da irmã do Yogananda neste casamento que ela tinha. E, aliás, o marido da irmã do Yogananda chamava-se Satish. Não havia felicidade. Então, a irmã de Yogananda vai-lhe pedir ajuda neste aspecto. Vai-lhe pedir ajuda, chorando muito, pedindo-lhe ajuda para que ele, de alguma forma, toque consciencialmente o marido. Yogananda propõe, então, uma viagem, uma visita a um templo chamado de Dakshineshwar, que é um templo de Kali, e onde eles vão lá visitar o templo. O Yogananda, ao longo do caminho para lá, Satish, ele ridiculariza novamente, faz troça, começa a desvalorizar completamente aquela intenção de irem ao templo, dizendo que nada ia acontecer, e o Yogananda diz à irmã, porque a irmã fica chateada com isso, o Yogananda diz à irmã durante a viagem: não lhe des atenção, porque aí estás, de alguma forma, a dar entrada àquilo que é uma tentativa de ridicularizar.
Então, ao não dares atenção, é o melhor que tens a fazer, porque o Yogananda já sentia de alguma forma que algo ali iria acontecer e que de nada adiantava falar ou dar ouvidos àquela conduta de Satish. Quando eles chegam ao templo de Kali, o Yogananda prostra-se a um estado de meditação e faz um pedido a Kali num local que fora tempos anteriores, fora o local onde Sri Paramahansa Ramakrishna tinha entrado em contacto ali através de uma pedra característica daquele local, de uma zona muito característica. Houve ali um contacto de Ramakrishna com Kali. Havia uma ligação muito forte de Paramahansa Ramakrishna com a deusa Kali. Yogananda prostra-se também a um estado de meditação onde ele relembra o que havia acontecido com esse santo, esse grande avatar da Índia, Ramakrishna, relembra isso e tenta ele próprio também conseguir um contacto com a deusa Kali para lhe fazer esse pedido, para que de alguma forma ela consiga tocar o coração de Satish para o fazer mudar de atitude. O que é que acontece? Ele fica ali algum tempo, as coisas demoram muito até ele perceber algo, e ele escreve no livro que muitas das vezes Deus coloca-nos à prova através de não nos dar as coisas logo através do pedido. Portanto, ele faz com que a gente tenha paciência ou perceba que a gente não pode querer tudo para agora. Então o Yogananda, ciente disso, ele fica ali durante umas horas até que ele entra em estado alterado de consciência novamente, tem processos de clarividência viajoura, expande completamente a aura da cabeça e tem ali muitas situações bem descritas na obra, que vocês leiam, que está muito bonito, e nesse estado alterado de consciência ele faz esse pedido. O que é que acontece? Eles não tinham feito nenhum pedido, nenhuma requisição para almoçar naquele templo. Quando ele sai do estado de meditação, Satish começa zangado, não é? Chateado, começa a mandar vir com o Yogananda, a dizer que eles não iam ter o que comer, isto e aquilo. E o que é que acontece? De repente chega um monge com o almoço deles, a dizer que tinha percebido que eles estavam lá e que tinha preparado ali uma comida para eles, e Satish percebe, porque o Yogananda já lhe tinha dito anteriormente para ele não se preocupar, que eles iam ser providenciados com alimento, que a Mãe Divina não os iria abandonar, e quando chega ali aquele monge com aquela comida toda, Satish fica impactado, chora e baixa a cabeça. Não sei se ele chora naquela altura, mas sei que ele baixa a cabeça e não consegue olhar sequer para Yogananda. Eles alimentam-se. Depois, mais tarde, a irmã, eles depois vão embora para as suas casas, e mais tarde a irmã Roma, a irmã de Yogananda, ela confidencializa que o marido naquela noite tinha mudado completamente. Tinha pedido perdão, tinha chorado imenso, chorava muito, e dizia que a partir daquele momento ele iria ser um devoto da Mãe Divina, iria mudar a sua atitude, e isso é muito bonito, porque mudou o casamento da irmã e assim conseguiu que ela fosse feliz através de um coração. A morada do ser que estava calcificado foi impactado e mudou, tornou-se alguém devocional, e é um relato muito bonito. A seguir, o capítulo 23, recebo o diploma universitário, onde finalmente Yogananda consegue um diploma da universidade. E o capítulo 24, que será o último deste episódio que vamos falar, chama-se Torne-me monge da Ordem dos Swamis. Ou seja, ele é-lhe atribuído por parte do seu mestre, Sri Yukteswar, e ele honra Yogananda com o título de Swami, que é um título atribuído a homens e mulheres que eles já atingiram um estado de dominar os seus próprios sentidos, ou seja, livre dos sentidos. Aliás, a palavra Swami advém do sânscrito, que quer dizer aquele que sabe e domina a si mesmo. Portanto, alguém que está livre dos sentidos, e geralmente todos os Swamis são renunciantes. Claro que essa renúncia não
caracteriza alguém que abandona completamente, por exemplo, a parte familiar. Alguns deles podem continuar a ter um contacto, mas esse próprio contacto é um contacto muito mais amplo. Não é um contacto de apego familiar. É alguém que já transcende esses próprios sentidos individuais. Mas todos os swamis são renunciantes, o que não quer dizer que todos os renunciantes sejam swamis. Ok? Foi este então o episódio número 3 aqui desta minissérie sobre a autobiografia de um yogi. Espero que tenham gostado, já sabem, comentem aí em baixo com as vossas opiniões, façam o gosto, o like, compartilhem, ajudem este projeto a chegar a mais pessoas e se ainda não subscreveram o canal HC Espiritual, façam para receberem todas as notificações, tá? Não percam os próximos episódios aqui desta minissérie. Muita paz e muita luz para todos vocês. Muito obrigado.